Serra Azul era o tipo de cidade onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, e era assim que as pessoas gostavam. Aninhada nas encostas da Serra da Mantiqueira, a comunidade de 5.000 habitantes se orgulhava de sua segurança, seus fortes valores e suas tradições profundamente enraizadas. Nenhuma dessas tradições era mais profunda do que o Grupo Escoteiro 414, que era um marco em Serra Azul desde 1947. No verão de 1982, o Grupo 414 era formado por 7 meninos, de 12 a 16 anos, liderados pelo chefe escoteiro Guilherme Silva, um veterano do Vietnã que havia assumido a liderança depois que seu próprio filho se juntou ao grupo 3 anos antes. Os escoteiros, Jonatas Silva, Miguel Shen, Tiago Barbosa, Eric Santos, Kevin Ribeiro, Daniel Martins e Pedro Costa eram inseparáveis. Eles cresceram juntos, avançaram juntos nas patentes e passaram incontáveis fins de semana acampando na vasta área selvagem que cercava Serra Azul. No primeiro fim de semana de junho, eles se reuniram no centro comunitário para se preparar para uma expedição de 2 noites na Floresta da Água Preta, uma área de mata protegida a cerca de 24 quilômetros da cidade. A viagem era especial. Seria a última antes que Jonatas, Miguel e Tiago, todos com 17 anos naquele ano, atingissem a idade limite para o programa. Certifiquem-se de que levaram meias extras. Guilherme lembrou aos meninos enquanto eles checavam suas mochilas. A previsão do tempo diz céu claro, mas nunca se sabe nessas montanhas. Os meninos mal ouviam, ocupados demais rindo de alguma piada interna compartilhada entre eles. Eles estavam agindo estranhamente animados a semana toda, sussurrando nos corredores da escola, passando bilhetes na aula. Os pais atribuíam isso à agitação de fim de ano e à antecipação da liberdade do verão, a poucos dias de distância. O Jonatas continua dizendo que essa viagem será inesquecível, Sara, Silva disse ao marido na noite anterior, enquanto estavam deitados na cama. Você planejou algo especial para os meninos? Guilherme balançou a cabeça. Apenas o de sempre. Caminhada, acampamento, habilidades de sobrevivência. Mas eles parecem muito agitados com alguma coisa. Adolescentes, disse Sara com um sorriso, apagando o abajur ao lado da cama. Na manhã de 4 de junho, os escoteiros e seu chefe escoteiro se amontoaram na van de Guilherme e na perua da senhora Barbosa para a viagem até o início da trilha. Os pais acenaram de despedida, esperando ver seus filhos na noite de domingo, sujos e exaustos, mas cheios de histórias de aventura. Ninguém notou o peso extra na mochila de Jonatas, ou o livro antigo que Miguel havia escondido dentro de seu saco de dormir. Ninguém pensou 2 vezes sobre o pingente incomum de Tiago, um estranho símbolo de metal em um cordão de couro que ele normalmente nunca usava. Ninguém percebeu as 3 bússolas idênticas que os meninos mais velhos carregavam, bússolas que não apontavam para o norte. Quando os carros desapareceram na curva, a senhora Ribeiro sentiu um arrepio repentino apesar da manhã quente de junho. Ela cruzou os braços sobre o peito e se virou, dizendo a si mesma que não era nada. Apenas uma nuvem passando brevemente sobre o sol. A previsão prometia céu claro, mas quando Guilherme e os meninos chegaram ao início da trilha, uma estranha névoa pairava entre as árvores. Não era bem neblina, mas fina, com uma qualidade estranha e cintilante, como o calor subindo do asfalto no verão. Guilherme franziu a testa. Talvez devêssemos adiar, ele disse, examinando a floresta. Algo não parece certo. É só um pouco de névoa, pai, disse Jonatas, já colocando a mochila nas costas. Vai se dissipar quando o sol subir mais. Guilherme hesitou, mas os meninos já estavam se movendo em direção à trilha, ansiosos para começar. Ele suspirou e os seguiu, fazendo uma nota mental para montar o acampamento mais cedo do que o planejado se o tempo piorasse. O grupo passou pela placa de início da trilha, Floresta da Água Preta, Trilha do Cume Norte, e em poucos minutos o estacionamento havia desaparecido atrás deles, engolido por pinheiros densos e pela estranha névoa cintilante.
O primeiro dia passou sem incidentes. Os meninos caminharam cerca de 8 quilômetros pela trilha do cume, pararam para almoçar no Riacho dos Castores e continuaram por mais 5 quilômetros até uma clareira que Guilherme havia usado para acampar dezenas de vezes antes. Eles montaram suas barracas, juntaram lenha e cozinharam salsichas e feijão para o jantar. Quando a escuridão caiu, sentaram-se ao redor da fogueira, contando histórias de fantasmas. Uma tradição escoteira. Minha vez, disse Jonatas, seu rosto sério na luz bruxuleante do fogo. Mas isso não é invenção. É algo que realmente aconteceu nessas matas lá em 1932. Os meninos mais novos se inclinaram para a frente. Até Guilherme, que já tinha ouvido todas as lendas locais, se sentiu curioso. Havia um grupo de lenhadores trabalhando nessas colinas. Jonatas começou. 7 homens. Eles encontraram um sistema de cavernas que não estava em nenhum mapa. E lá dentro, descobriram algo estranho. Uma sala com paredes feitas de algum tipo de metal, com símbolos esculpidos. Não era português, não era nenhuma língua que alguém reconhecesse. Alienígenas, sussurrou Daniel, o mais novo. Jonatas balançou a cabeça. Os lenhadores não sabiam o que era, mas sabiam que era valioso. Decidiram manter segredo, voltar com equipamento para remover o que quer que fosse. Mas naquela noite, houve uma tempestade como ninguém jamais tinha visto. Não era chuva e trovão, luzes no céu, o chão tremendo. Quando acabou, os lenhadores haviam desaparecido. Todos os 7. O que aconteceu com eles? Eric perguntou. Ninguém sabe, disse Jonatas. Mas 50 anos depois, no mesmo dia, um caminhante encontrou os nomes deles esculpidos em uma árvore, junto com um conjunto de coordenadas. Quando os guardas florestais verificaram essas coordenadas, encontraram o equipamento dos lenhadores parecendo que tinha sido abandonado no dia anterior. Sem ferrugem, sem deterioração. Os meninos trocaram olhares. Guilherme notou Tiago tocar discretamente o estranho pingente em volta do pescoço. Boa história, disse Guilherme levantando-se. Mas acho que é hora de dormir. Temos que acordar. Cedo amanhã. Enquanto os meninos escovavam os dentes na beira do acampamento, Guilherme ouviu Jonatas sussurrar para Miguel. 00:30. Encontrem-se no Grande Carvalho. Tragam o mapa. Guilherme franziu a testa, mas não disse nada. Os meninos estavam planejando algo. Provavelmente uma caminhada noturna ou uma pegadinha com os escoteiros mais novos. Ele ficaria alerta e os pegaria antes que fossem muito longe. Depois que todos se recolheram às suas barracas, Guilherme ficou acordado, ouvindo. A floresta estava estranhamente silenciosa, sem grilos, sem corujas distantes, nem mesmo o farfalhar de pequenos animais na vegetação rasteira. Apenas silêncio, quebrado apenas pelo sussurro ocasional das barracas dos meninos. Às 23h45, Guilherme ouviu o movimento. Esperou alguns minutos, depois abriu o zíper de sua barraca silenciosamente. À luz da lua, ele pôde ver 3 formas: Jonatas, Miguel e Tiago, se reunindo perto do grande carvalho na beira da clareira. Eles estavam com suas mochilas e estudando algo que parecia um pergaminho antigo. Guilherme estava prestes a sair e confrontá-los quando notou que a outra barraca também estava sendo aberta. Os meninos mais novos estavam acordados, também observando. O que eles estão fazendo? Kevin sussurrou para Eric. Não sei, mas eles disseram que podíamos ir juntos se quiséssemos, Eric respondeu. Eles encontraram algo legal que querem verificar. Guilherme permaneceu em silêncio, observando enquanto seu filho e os 2 meninos mais velhos chamavam os mais novos para se juntarem a eles. Os 7 escoteiros se reuniram sob o carvalho, examinando o pergaminho com uma lanterna. Guilherme decidiu deixá-los ir a uma curta distância. Eles não iriam muito longe no escuro. E talvez isso fosse uma boa lição sobre navegação noturna. Os meninos partiram para a floresta, Jonatas na frente com uma bússola na mão. Guilherme esperou até que estivessem a cerca de 45 metros à frente. Depois seguiu silenciosamente. A névoa havia retornado, mais densa agora.
com aquele mesmo brilho peculiar. As lanternas dos meninos criavam halos fantasmagóricos e distorcidos na neblina. Eles caminharam por cerca de 20 minutos, entrando mais fundo na floresta do que Guilherme jamais os havia levado, seguindo uma rota que não aparecia em nenhum mapa de trilhas. De repente, os meninos pararam em uma pequena clareira. Guilherme se agachou atrás de um tronco caído a cerca de 27 metros de distância, observando. Jonatas tirou algo de sua mochila, o livro que Miguel estivera carregando antes, e o abriu. Tiago tirou seu pingente e o segurou na luz fraca da lua que filtrava pela névoa. O pingente começou a brilhar fracamente, uma luz azul pulsante, que parecia se intensificar enquanto Tiago girava lentamente em um círculo. Pronto, disse Tiago, apontando para o nordeste. As leituras batem. Este é o lugar. Os meninos se reuniram em um círculo apertado. Jonatas começou a ler do livro sílabas estranhas que não soavam como nenhuma língua que Guilherme já tivesse ouvido. Enquanto ele lia, a névoa ao redor deles começou a girar, ganhando densidade, o brilho se intensificando até quase doer olhar. Guilherme se levantou, repentinamente alarmado. Jonatas! Tunele gritou, saindo de seu esconderijo. Meninos! Voltem para cá agora mesmo! Os escoteiros se viraram para ele, surpresos. Jonatas fechou o livro. Pai, há quanto tempo você está? Guilherme nunca ouviu o resto da frase. A névoa giratória entre eles de repente colapsou para dentro, como água descendo por um ralo, formando um vórtice de luz brilhante e cintilante. O chão tremeu. Um zumbido agudo encheu o ar, subindo rapidamente além do alcance da audição humana. Guilherme cambaleou para trás, desequilibrado pela terra tremendo. Ele vislumbrou os rostos dos meninos, congelados em expressões de surpresa e medo, iluminados por uma intensa luz azul. E então eles se foram. O vórtice se fechou com um som como trovão, e a floresta mergulhou na escuridão e no silêncio mais uma vez. Onde os 7 escoteiros haviam estado, agora havia apenas ar vazio, intocado como se eles nunca tivessem estado ali. Jonatas! Guilherme gritou, correndo para a frente. Jonatas! Ele alcançou o local onde os meninos haviam estado, procurando freneticamente no chão, nas árvores próximas, chamando seus nomes, até que sua voz falhou. Nada. Nenhuma pegada levando para longe. Nenhuma vegetação perturbada. Nenhum sinal de que 7 meninos estiveram naquela clareira momentos antes. Apenas o pingente permaneceu, caído no chão, sem brilhar mais, sua superfície de metal fria ao toque. Ao amanhecer, Guilherme havia procurado por mais de 1 quilômetro em cada direção. Exausto e desesperado, ele correu de volta para o acampamento, esperando contra a esperança que os meninos tivessem de alguma forma retornado, que tudo tivesse sido uma pegadinha elaborada. O acampamento estava exatamente como eles o haviam deixado. 7 barracas, mochilas cuidadosamente guardadas, comida pendurada em uma árvore para mantê-la longe dos ursos. Tudo no lugar, exceto os próprios meninos. Guilherme tateou o rádio, de emergência em sua mochila, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia operar os mostradores. Quando finalmente fez contato com a estação de guardas florestais, sua voz era quase irreconhecível. Meus escoteiros, ele disse. Todos os 7. Eles desapareceram. Em poucas horas, a floresta estava repleta de equipes de busca. Policiais, de Serra Azul e cidades vizinhas, guardas florestais, bombeiros voluntários e dezenas de moradores locais se espalharam pela floresta da Água Preta. Helicópteros circulavam no alto, cães de busca farejavam o chão, e equipes com megafones chamavam os nomes dos meninos do nascer ao pôr do sol. Guilherme os levou à clareira, onde ele vira os escoteiros pela última vez, mas não havia nada para encontrar. Nenhuma pegada, nenhuma vegetação perturbada, nenhuma evidência da luz giratória ou do som terrível. Alguns dos membros das equipes de busca trocaram olhares céticos. Guilherme Silva realmente vira o que alegava? Ou ele havia adormecido enquanto os meninos se afastavam?
Encontramos o acampamento intacto. O delegado Souza disse a Sara Silva naquela noite, enquanto ela estava pálida no sofá da sala. Nenhum sinal de luta, nenhuma indicação de que foram forçados a sair. Seus sacos de dormir ainda estavam nas barracas. E meu marido? E Sara perguntou. O Sr. Silva ainda está lá fora com as equipes de busca. Ele está transtornado. Continua insistindo que os meninos desapareceram bem na frente dele, em algum tipo de luz. Sara fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Guilherme não inventaria isso. Ele não perderia o controle daqueles meninos. Nem do nosso filho, nem de nenhum deles. Por 5 dias, a busca continuou. A história virou notícia nacional. 7 escoteiros e seu chefe escoteiro, desaparecidos na área selvagem da Serra da Mantiqueira. Repórteres desceram sobre Serra Azul, entrevistando pais, colegas de classe, qualquer um que pudesse ter alguma pista sobre por que os meninos se afastariam ou quem poderia tê-los levado. No 6º dia, as equipes de busca encontraram a van de Guilherme e a perua da senhora Barbosa ainda estacionadas no início da trilha, confirmando pelo menos que o grupo havia entrado na floresta como planejado. Dentro do armário escolar de Jonatas, a polícia descobriu cadernos cheios de símbolos, estranhos, semelhantes aos do pingente de Tiago. No quarto de Miguel encontraram livros sobre astrofísica, mecânica quântica e algo chamado teoria dimensional, textos avançados que seus pais nem sabiam que ele estava lendo. Achamos que os meninos mais velhos podem ter planejado isso, o delegado Souza disse aos pais reunidos no 7º dia. Encontramos evidências sugerindo que eles estavam experimentando ideias não convencionais. Eles podem ter convencido os meninos mais novos a fugirem com eles. Isso é ridículo, disse o pai de Miguel. Meu filho não iria embora sem nos avisar. Nenhum desses meninos faria isso. E quanto a Guilherme? Sara exigiu. Você acha que ele também faz parte dessa conspiração? Você acha que ele deixaria sua esposa e filha para trás? O delegado não teve resposta para isso. Guilherme Silva ainda estava na floresta, recusando-se a ir embora, dormindo em sua barraca no acampamento dos meninos, saindo todos os dias para continuar a busca sozinho. A busca oficial foi reduzida após 2 semanas, depois formalmente suspensa, após 1 mês. Nenhum corpo, nenhuma evidência de crime, nenhum avistamento de 7 meninos ou seu chefe escoteiro em qualquer lugar do país. Era como se eles simplesmente tivessem deixado de existir. O primeiro aniversário do desaparecimento veio e se foi. Os pais estabeleceram uma fundação oferecendo uma recompensa substancial por informações. Eles apareceram em programas de televisão, colocaram outdoors, consultaram médiuns e detetives particulares. Nada rendeu nenhuma pista. Guilherme Silva, antes um membro respeitado da comunidade, tornou-se uma figura fantasmagórica, magro e com olhos fundos. Perdeu o emprego na loja de materiais de construção, passava os dias vasculhando os livros de física de Miguel e os cadernos de Jonatas, tentando entender o que seu filho estava planejando. Sara ficou ao lado dele, mas até ela começou a se perguntar se o relato de Guilherme sobre aquela noite, a luz giratória, o desaparecimento repentino, era uma invenção que sua mente havia criado para lidar com o inexplicável. Passados 5 anos, a maior parte de Serra Azul havia seguido em frente. A tragédia ainda era lembrada, ainda marcada por uma vigília anual à luz de velas, mas a vida continuava. 4 das 7 famílias acabaram se mudando, incapazes de suportar as constantes lembranças de sua perda. Os Silva ficaram, em grande parte porque Guilherme se recusava a ir embora. Ele converteu a garagem em algo que Sara chamava privadamente de seu quarto de obsessão. Paredes cobertas com mapas da floresta da Água Preta, fotografias dos meninos, impressões de artigos científicos sobre buracos de minhoca e universos paralelos, fios conectando pontos que só faziam sentido para ele. Você precisa de ajuda, Guilherme. Sara finalmente disse 10 anos após o desaparecimento. Isso não é saudável. Jonatas gostaria que vivêssemos nossas vidas. Ele não está morto, Guilherme insistiu.
Nenhum deles está. Eu vi o que aconteceu. Eles não morreram. Eles foram para algum lugar. Em 1997, 15 anos após o desaparecimento, Guilherme recebeu uma carta postada em uma cidade no interior que ele nunca tinha ouvido falar. Dentro, havia uma única folha de papel com nada além de coordenadas geográficas escritas. Coordenadas para um local profundo na floresta da Água Preta, quilômetros de qualquer trilha oficial. Não havia assinatura, nem endereço de remetente. Guilherme levou as coordenadas para a estação de guardas florestais. O chefe dos guardas, João Cardoso, era novo no trabalho quando os escoteiros desapareceram, mas ele se lembrava bem do caso. Essas coordenadas, disse Cardoso, estudando o papel, estão em uma parte da floresta que foi desmatada lá nos anos 30. Não há nada lá agora além de árvores de segundo crescimento, sem acampamentos, sem marcos. Você me levaria lá? Guilherme perguntou. Cardoso hesitou, depois concordou. No dia seguinte, eles caminharam 6 horas pela mata densa, Cardoso verificando sua posição com o GPS até chegarem ao local exato indicado pelas misteriosas coordenadas. Não havia nada lá, apenas árvores, vegetação rasteira e os restos de uma antiga estrada de lenhadores, mal visível sob décadas de crescimento. Sinto muito, Guilherme, disse Cardoso. Quem quer que tenha te mandado nessa caça ao tesouro inútil. Espere, Guilherme interrompeu, olhando para o chão. Veja isto. Parcialmente enterrado no solo estava um pequeno objeto de metal. Guilherme se ajoelhou e cuidadosamente o desenterrou. Uma bússola de escoteiro, sua superfície manchada, mas intacta. No verso, gravado em letras claras, propriedade de Jonatas Silva. Cardoso pegou a bússola, examinando-a com uma carranca. Isso pode estar aqui há anos. Ou alguém pode ter plantado isso recentemente. Quem faria isso? Guilherme exigiu. E por que essas coordenadas exatas? Isso não é coincidência. Eles vasculharam a área minuciosamente, mas não encontraram mais nada. Guilherme levou a bússola para casa, adicionando-a à sua parede de evidências. Uma pequena chama de esperança reacendida. Pela década seguinte, ele retornou àquele local pelo menos uma vez por mês, procurando em círculos cada vez maiores, convencido de que Jonatas estava de alguma forma se comunicando. Com ele, enviando-lhe pistas. Em 2012, 30 anos após o desaparecimento, Serra Azul realizou um serviço memorial. Os escoteiros desaparecidos foram oficialmente declarados mortos, embora seus corpos nunca tivessem sido encontrados. 6 das 7 famílias compareceram. Guilherme Silva não foi. Ele estava na floresta, como estava todo 4 de junho, sentado, na clareira onde vira seu filho pela última vez, esperando por algo que não sabia nomear. Sara havia aprendido a conviver com a obsessão do marido. A filha deles, nascida 2 anos depois que Jonatas desapareceu, havia crescido na sombra de um irmão que nunca conheceu, com um pai cuja atenção estava perpetuamente dividida entre o presente e o passado misterioso. Agora, com seus 20 e poucos anos, ela havia se mudado para longe, retornando apenas para visitas obrigatórias de feriados. Você perdeu 2 filhos, Sara disse a Guilherme após o memorial. Um para o que quer que tenha acontecido naquelas matas, e um para sua incapacidade de deixar ir. Guilherme não argumentou. Ele sabia que ela estava certa, mas não conseguia explicar a certeza que sentia, a convicção profunda de que os meninos não estavam mortos, que a resposta ainda estava lá fora, esperando para ser encontrada. A vida em Serra Azul continuou. A loja de materiais de construção onde Guilherme havia trabalhado tornou-se um café. O centro comunitário foi reformado, a antiga sala de reunião dos escoteiros convertida em laboratório de informática. A maioria das pessoas que se lembravam dos escoteiros em primeira mão havia morrido ou se mudado. A história se tornou lenda local, contada a turistas e novos residentes como parte da trágica história da cidade. Algumas versões culpavam um sequestrador, outras, um ataque de animal selvagem. Algumas mencionavam o estranho relato de Guilherme sobre luzes giratórias e desaparecimento repentino,
geralmente com olhares cúmplices, que sugeriam que o contador de histórias acreditava que a dor havia levado o chefe escoteiro à loucura. Na primavera de 2022, João Cardoso se aposentou após 25 anos como chefe dos guardas florestais. Sua substituta era uma mulher chamada Maia Rodrigues, recém-transferida da Califórnia. Durante sua orientação, Cardoso mostrou a ela o arquivo sobre os escoteiros desaparecidos. Já se passaram 40 anos, ele disse a ela, mas os moradores locais ainda falam sobre isso. Você receberá perguntas, especialmente perto do aniversário em junho. E há mais uma coisa. Ele hesitou. Guilherme Silva. Ele era o chefe escoteiro. Ele ainda vem para cá, procurando o filho dele. Ele é inofensivo, mas agora conhece essas matas melhor do que ninguém. Se você vir um velho com barba branca e bengala, esse é o Guilherme. Maia assentiu, estudando o arquivo. 7 fotografias escolares a encaravam. Meninos congelados no tempo, para sempre jovens. Ela sentiu uma pontada de tristeza por vidas, interrompidas pelas famílias deixadas para trás, sem respostas. 3 semanas depois, Maia estava fazendo uma patrulha de rotina na área do Cume Norte, quando notou algo estranho. Um grande carvalho, com pelo menos 100 anos, havia caído sobre a trilha durante as tempestades recentes. Enquanto avaliava os danos, planejando como limpar o caminho, ela notou marcas no tronco, não padrões naturais na casca, mas entalhes deliberados. Chegando mais perto, percebeu que eram nomes, gravados profundamente na madeira. Jonatas Silva, Miguel, Chen, Tiago Barbosa, Eric Santos, Kevin Ribeiro, Daniel Martins, Pedro Costa. Os nomes estavam dispostos em um círculo perfeito, e no centro estava gravada uma data, 4 de junho de 1982. Maia olhou para os entalhes, um arrepio percorrendo sua espinha apesar do ar quente da primavera. O carvalho caído havia se rachado ao atingir o chão, revelando o interior do tronco. Os nomes não estavam gravados na casca. Estavam dentro da própria madeira, como se a árvore tivesse crescido em torno deles. Ela pegou o celular, fotografou os entalhes e depois verificou as coordenadas GPS de sua localização. Consultando seu mapa do serviço florestal, percebeu que não estava perto da área onde os escoteiros haviam desaparecido. Esta parte da floresta havia sido desmatada nos anos 50. A maioria das árvores aqui tinha menos de 70 anos. Mas aquele carvalho era mais velho, muito mais velho, anterior às operações de desmatamento. Quando Maia retornou à estação de guardas florestais, ela imediatamente puxou o arquivo sobre os escoteiros desaparecidos. Os nomes batiam exatamente. 7 meninos que haviam desaparecido sem deixar rastro 40 anos antes. Ela ligou para João Cardoso, descrevendo o que havia encontrado. Isso é impossível, disse Cardoso. Esses entalhes não podem estar dentro da árvore. E mesmo que alguém tenha entalhado os nomes recentemente, como eles os colocaram dentro do tronco? Eu não sei, disse Maia, mas estou olhando para esses entalhes e eles parecem frescos. A madeira não está desgastada. É como se tivessem sido entalhados ontem. Não toquem mais nada, Cardoso disse a ela. Vou ligar para a polícia. De Serra Azul e para o escritório do FBI. E Maia, encontre Guilherme Silva. Ele precisa ver isso. Guilherme tinha 72 anos agora. Seu corpo, outrora robusto, curvado pela idade e pelo peso de décadas passadas procurando. Quando Maia o encontrou na pequena cabana que ele havia construído na beira da cidade, Sara havia partido anos atrás, incapaz de competir com o fantasma do filho. Ele ouviu sua história com uma quietude que falava de um homem acostumado a falsas esperanças. Mas quando ela lhe mostrou as fotografias, suas mãos tremeram. Dentro da árvore, ele sussurrou. Você tem certeza? Sim, disse Maia. A árvore caiu e se abriu. Os nomes estão entalhados nos anéis de crescimento que teriam se formado décadas atrás. Não é cientificamente possível. Os olhos de Guilherme se encheram de lágrimas. Leve-me lá. Agora.
Quando chegaram ao carvalho caído, a área havia sido isolada com fita policial. 2 policiais de Serra Azul faziam guarda enquanto uma equipe forense do condado examinava os entalhes. Guilherme passou por eles, ignorando seus protestos, e caiu de joelhos ao lado do tronco rachado. Ele passou os dedos sobre os nomes, detendo-se no de seu filho. Eles não estavam aqui antes, disse um dos policiais. Esta árvore caiu há 3 dias. Tivemos uma equipe aqui avaliando os danos da tempestade e ninguém relatou nenhum entalhe. Eles não estavam visíveis até que a árvore se partisse, explicou Maia. Estão dentro da madeira. O técnico forense-chefe balançou a cabeça. Isso não é possível. Esses entalhes teriam que ter sido feitos há cerca de 40 anos com base nos anéis de crescimento, mas estariam distorcidos, cobertos pelo crescimento. Estes são perfeitos, precisos, e as marcas das ferramentas são frescas, como se tivessem sido entalhados horas atrás. Guilherme não estava ouvindo. Ele estava estudando a disposição dos nomes, o círculo perfeito que formavam. No centro, abaixo da data, havia um pequeno símbolo, um desenho que ele reconheceu. O pingente, ele disse de repente. O pingente de Tiago tinha este símbolo. Ele estendeu a mão para o bolso e retirou um pequeno objeto embrulhado em pano. Desembrulhando-o cuidadosamente, ele revelou o pingente de metal que havia encontrado na clareira 40 anos antes, depois que os meninos desapareceram. O símbolo batia exatamente. Senhor Silva, disse o técnico forense, vamos precisar levar isso como evidência. Mas Guilherme não havia terminado. Ele notou algo mais. Pequenas marcas ao redor da borda externa do círculo de nomes. Olhando mais de perto, percebeu que eram coordenadas. O mesmo formato das que ele havia recebido na carta anônima anos atrás, mas números diferentes. Ele rapidamente os anotou. Estão a apenas cerca de 3 quilômetros daqui, ele disse, mostrando a Maia. Nordeste. A polícia insistiu em conduzir a investigação oficialmente, chamando agentes do FBI especializados em casos arquivados. Mas João sabia que eles não agiriam rápido o suficiente. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele voltou ao carvalho caído com uma lanterna. Os nomes ainda estavam lá, inalterados. Ele tocou o nome de Júlio mais uma vez. Então partiu para a floresta, seguindo as coordenadas que havia memorizado. A noite de maio estava quente. A floresta viva com os sons de insetos e animais noturnos. João movia-se lentamente. Suas pernas, velhas, protestando contra o terreno irregular, mas seu senso de propósito nunca fora tão forte. Após 1 hora de navegação cuidadosa, ele alcançou as coordenadas. Uma pequena clareira cercada por pinheiros antigos, intocada pelas operações de extração de madeira que haviam moldado grande parte da floresta. No centro da clareira, erguia-se um único carvalho, enorme e retorcido, seu tronco com pelo menos 3 metros de diâmetro. João aproximou-se cautelosamente, passando a lanterna pela casca. Não havia entalhes visíveis, mas ao circular a árvore, ele notou uma fina fenda no tronco, como se a árvore tivesse rachado em algum ponto e crescido de volta. A fenda ia do chão até cerca de 2 metros e 10 centímetros de altura, larga, o suficiente para deslizar uma mão. Sem hesitar, João enfiou a mão na fenda. Seus dedos tocaram algo liso e frio, metal, não madeira. Ele tateou o objeto, traçando seus contornos, até encontrar o que parecia ser uma tranca ou alça. Respirando fundo, ele puxou. A fenda se alargou silenciosamente, abrindo como uma porta. Dentro, não havia a madeira sólida de um tronco de árvore, mas um espaço, um cômodo perfeitamente circular, com cerca de 3,60 centímetros de diâmetro, com paredes feitas de algum material liso e prateado, que captava e refletia o feixe de sua lanterna. O chão era do mesmo material, sem emendas, sem juntas ou fixações visíveis. João entrou, o coração batendo forte. O cômodo estava vazio, exceto por 7 pequenos pedestais dispostos em círculo, cada um com cerca de 90 centímetros de altura. No topo de cada pedestal
havia uma bússola de escoteiro, idêntica à que João encontrara anos atrás, exceto que estas estavam impecáveis, sem manchas. No centro do círculo de pedestais, havia uma plataforma elevada. Sobre ela, repousava um livro. O mesmo livro que Júlio estava lendo na noite em que os meninos desapareceram. João aproximou-se lentamente, com medo de tocá-lo, mas incapaz de resistir. O livro estava aberto em uma página coberta com os estranhos símbolos que ele vira nos cadernos de Júlio, no pingente de Guilherme, em seus próprios sonhos por 40 anos. Enquanto ele encarava os símbolos, eles começaram a mudar diante de seus olhos, rearranjando-se em palavras em português. A página agora dizia: a porta abre uma vez a cada 50 anos. Aqueles que entram existem em ambos os lugares ao mesmo tempo, até o ciclo se completar. Nós esperamos, nós crescemos. Nós retornaremos quando o círculo se fechar. O chão sob os pés de João começou a tremer. As paredes prateadas do cômodo começaram a brilhar com aquela mesma qualidade estranha que ele vira na névoa 40 anos atrás. Um zunido agudo encheu o ar, crescendo em intensidade. João deveria ter sentido medo, mas sentiu apenas um profundo senso de correção, de completude. Ele entendeu agora. Os meninos não haviam morrido. Não haviam sido sequestrados ou perdidos. Eles haviam encontrado algo, uma porta, uma passagem, e haviam atravessado voluntariamente, curiosamente, como meninos com uma aventura diante deles. E de alguma forma, impossivelmente, eles continuaram a existir, a crescer, em outro lugar, outro tempo, talvez outra dimensão completamente. O zunido atingiu o auge. As paredes cintilantes colapsaram para dentro, formando o mesmo vórtice de luz brilhante que João vira levar seu filho. Desta vez, ele não lutou. Ele deu um passo à frente para dentro da luz e, enquanto ela o envolvia, ele os viu. 7 figuras emergindo do brilho, não mais meninos, mas homens, seus rostos familiares e transformados por décadas que ele não testemunhara. Pai, disse a figura mais alta, sua voz mais grave do que João lembrava, mas inconfundivelmente a de Júlio. Você nos encontrou. O vórtice se expandiu, preenchendo o cômodo, espalhando-se pela floresta além. Por um breve momento, quem olhasse para aquela parte da floresta da Água Negra teria visto uma coluna de luz azul-branca alcançando do chão ao céu, pulsando 1, 2 vezes, então desaparecendo tão subitamente quanto havia aparecido. Na manhã seguinte, Maia Rodrigues respondeu a relatos da estranha luz. Ela encontrou o carvalho antigo, mas não havia fenda em seu tronco, nenhuma porta, nenhuma indicação de que algo incomum tivesse ocorrido. A árvore estava sólida, inteira, como estivera por séculos. 2 dias depois, Ana Silva recebeu um pacote. Dentro estava a bengala de João, a bússola de Júlio e uma carta. A caligrafia era a de João, mas mais firme, mais forte do que havia sido em anos. Ana, eu os encontrei. Ou melhor, eles encontraram uma maneira de me alcançar. Não consigo explicar o que aconteceu. Ainda estou aprendendo a entender eu mesmo. Os meninos descobriram algo em 1982. Algo que não é do nosso mundo. Uma porta que aparece ciclicamente, conectando diferentes pontos no tempo e no espaço. Quando eles a ativaram acidentalmente, foram puxados para dentro. Do outro lado, o tempo se move de forma diferente. Para eles, apenas 10 anos se passaram enquanto nós experimentamos 40. Eles tentaram se comunicar, encontrar um caminho de volta, mas a porta só se abre completamente a cada 50 anos. Os entalhes na árvore, a bússola que encontrei, essas eram mensagens, tentativas de alcançar. Eles aprenderam a manipular a conexão, mas não puderam cruzar completamente até agora. Eu fui me juntar a eles, Ana, não apenas para estar com Júlio, mas porque eles precisam de ajuda. O que eles encontraram é maior do que podemos imaginar. Uma rede dessas portas através do tempo e do espaço. Algumas naturais, algumas construídas por outros.
Os meninos se tornaram exploradores, cartógrafos dessas passagens. Há mais, pessoas como eles, de diferentes tempos, diferentes lugares, todos reunidos por essas interseções. Sei que isso parece impossível. Sei que talvez você não acredite em mim. Mas olhe para a bússola. Ela não aponta mais para o norte. Ela aponta para a próxima porta. Não sei se poderei voltar ou se você sequer gostaria de seguir. Mas eu precisava que você soubesse que nosso filho está vivo, que todos eles estão vivos, e que estou com eles agora. Somos exploradores, Ana, mapeando as conexões entre mundos. E às vezes, quando as condições são perfeitas, deixaremos um sinal de que ainda estamos aqui, ainda pensando em casa. Todo o meu amor, através de todas as distâncias, João. Ana largou a carta, pegou a bússola. A agulha girou preguiçosamente, então se firmou, apontando não para o norte, mas para a floresta da Água Negra. Ela fechou a mão em torno dela, sentindo seu peso, sólido, irreal e impossível. Nas décadas que se seguiram, caminhantes na floresta da Água Negra ocasionalmente relataram névoas estranhas, luzes inexplicáveis e, em um caso, um grupo de homens com roupas antiquadas que apareceram em uma trilha. Assentiram educadamente e desapareceram em uma curva, nunca mais sendo vistos, apesar de a trilha ser reta, sem desvios. Os guardas florestais investigaram cada relato, mas não encontraram nada conclusivo. Exceto por Maia Rodrigues. A cada 4 de junho, ela encontrava um entalhe fresco em uma árvore diferente. Um pequeno símbolo, o mesmo do pingente de Guilherme, às vezes acompanhado por um conjunto de coordenadas. Ela as seguia sozinha e às vezes encontrava objetos. Uma câmera moderna contendo fotografias de paisagens que ninguém reconhecia, diários cheios de descrições de lugares que não existiam, esboços de criaturas que não podiam ser reais. Ela guardava essas descobertas para si mesma, construindo sua própria parede de evidências, seu próprio mapa de impossibilidades. E às vezes, em noites claras, quando as estrelas pareciam excepcionalmente brilhantes, ela se sentava na clareira onde o carvalho antigo se erguia e escutava a floresta. Na maioria das noites, ela ouvia apenas os sons usuais, o vento nas folhas, animais na mata, o chamado distante de corujas. Mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, ela ouvia vozes de homens, conversando e rindo, ficando mais altas, por um momento, como se estivessem passando por perto, então desvanecendo no silêncio. Não fantasmas, ela pensava, viajantes, movendo-se entre mundos que se tocavam, mas nunca se conectavam totalmente, deixando rastros de sua passagem para aqueles que sabiam onde procurar. Com o tempo, Maia chegou a entender o que João havia aprendido, que o mundo era mais estranho e vasto do que a maioria das pessoas jamais percebia, que o que percebemos como sólido e imutável é meramente uma camada de uma realidade que se dobra e desdobra de maneiras que mal podemos compreender, e que, às vezes, o que parece um fim é apenas um tipo diferente de começo, uma porta que se abre para possibilidades além da imaginação, esperando por aqueles curiosos o suficiente, corajosos o suficiente, ou talvez simplesmente sortudos o suficiente para dar o passo.